Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso bíblico online. Nós vamos começar, como sempre, pedindo que o Espírito Santo de Deus nos guie em mais esta aula e nos guie em toda a verdade, no nome de Jesus Cristo. O assunto que nós vamos tratar hoje estará também aberto ao público e avisando que em breve nós estaremos começando o estudo do Evangelho segundo São Mateus. Este curso será privado para aqueles que se inscreverem no curso. Então nós estaremos ali começando a falar do Evangelho de São Mateus, da mesma maneira como nós terminamos o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Então vamos fazer o mesmo estudo, estudando ali versículo por versículo, todo o Evangelho segundo São Mateus. Teremos uma introdução sobre o estilo literário e a linguagem dos evangelhos, e depois então entraremos diretamente no estudo do Evangelho de São Mateus. Então, você que deseja aí fazer esse curso, estar se aprofundando na palavra de Deus, estar se aprofundando nas palavras de Cristo, né? Nas palavras do Senhor, aquilo que ele disse para Israel e aquilo que ele disse para a igreja e aquilo que ele disse também para as nações, né? É muito importante que a gente aprenda ali nos evangelhos mesmo para quem Jesus direciona as suas palavras, né? Então, esse é um entre muitos assuntos que nós estaremos tratando ali no Evangelho de São Mateus. Depois estaremos estudando também Marcos, Lucas e João, para depois então iniciarmos os estudos nas cartas paulinas e cartas gerais. Ok? Então, se você ainda não se inscreveu, você pode se inscrever no site www.cursobiblicoonline.com, ok? www.cursobiblicoonline.com, e lá na página do curso tem lá inscrição, ok? Você pode se inscrever lá e assim estaremos estudando junto mais esse livro maravilhoso que é o Evangelho segundo São Mateus. Ok? Então, o assunto de hoje é um assunto muito importante para a compreensão da nossa salvação, né? Muitos de nós, há hoje na igreja atual, na igreja que nós temos visto, uma certa confusão a respeito da salvação. Todos sabem que somos salvos por intermédio de Jesus Cristo, somos salvos por fé, não por obras e tudo mais. Porém, há uma confusão de que maneira isso acontece e há também uma confusão na ordem das coisas que acontecem. E por causa disso, muitas vezes, as pessoas acabam acreditando que são salvas por obras, né? E muitos ainda usam a carta de Tiago, que quando nós estivermos estudando também, nós estaremos ali aprendendo por que Tiago escreveu aquilo, né? Mas muitos creem realmente que são salvos pelas obras e que são as suas obras que os salvam. Mas hoje, o assunto de hoje será o assunto sobre a doutrina da regeneração, né? Que é uma doutrina importantíssima para sabermos, para darmos glória a Deus. E sabemos que nós não temos condições nenhuma de salvarmos a nós próprios. O interessante é que certa vez numa sala de aula, um aluno, o professor escreveu na lousa, né, dizendo: a regeneração precede a fé. Então o aluno levantou ali a mão e disse: professor, o senhor não se enganou aí que é a fé que precede a regeneração? Nós temos que crer para sermos regenerados por Deus? E essa é uma pergunta que muitos se fazem, e muitos têm na sua mente esta ideia de que nós precisamos crer para sermos regenerados por Deus. E aí nós entramos nas obras de fé. Mas tudo isso acontece porque o pensamento hoje, principalmente aqui na América, por causa do modo como a América foi evangelizada, e um dos maiores evangelistas que teve aqui na América também
trouxeram muito desta doutrina, mas o que acontece é que, como eu já disse, tanto os seminários teológicos, não todos, mas a grande maioria dos seminários teológicos, como as igrejas, estão permeados da doutrina humanista e da doutrina pelagiana. Nós vamos falar um pouco sobre Pelágio, sobre os semi-pelagianos, e para nós explicarmos essa doutrina, ok? Então, mas antes nós vamos ao texto aqui, que está na Palavra de Deus. Nós vamos estar meditando em dois textos, ok? Há vários textos, textos chaves aqui, textos os quais nós podemos como fala? Podemos estar estudando, mas nós vamos estar mais em dois textos propriamente dito, ok? Duas cartas, né? Nós vamos estar lendo aqui. A primeira é a carta de Paulo a Tito, no capítulo 3. Nós vamos começar aqui no versículo 3 também, para nós entendermos melhor a respeito da doutrina da regeneração, ok? Então diz assim, olha só. Outrora, nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Então Paulo fala, outrora nós éramos assim. Nós também éramos insensatos, né? E tudo mais. Versículo 4. Mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou ricamente sobre todos nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então perceba, o apóstolo Paulo começa dizendo aqui que outrora nós éramos insensatos e tudo mais, e éramos invejosos, odiando-nos uns aos outros e tudo mais. Mas aí ele diz, quando apareceu a benignidade de Deus, não por obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração. Aqui está a palavra. E da renovação pelo Espírito. Bom, nós temos que entender uma coisa. Para entender essa doutrina da regeneração, a palavra regeneração vem do latim, né? Regenare, ou nascer novamente, nascer de novo, ou gerar de novo, né? Vemos que Jesus Cristo falou para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. Nicodemos, ali ele ficou confuso e disse, como é que pode um homem então voltar para o ventre da sua mãe e sendo já velho? E Jesus lhe disse, o que nasceu da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. O vento sopra onde quer, assim também o Espírito onde quer ele sopra e tal. Nicodemos ali não entendia o tipo de nascimento que Jesus estava dizendo. A questão é que todos nós nascemos da semente corruptível humana, como diz Davi, em pecado eu nasci, né? Em pecado concebeu-me a minha mãe. Em pecado eu fui gerado. Então nós nascemos, o nosso corpo físico nasce, porém com o espírito, o nosso espírito está morto. É assim que diz, mortos em nossos pecados, não é? Que diz, nós estávamos mortos em nossos pecados e assim Cristo nos revivificou, nos regenerou, nos deu vida novamente. Então, quando estávamos no pecado, estávamos mortos nos nossos pecados. Nascemos com o nosso espírito morto. E então, somente a regeneração é que pode nos trazer de volta para Deus. Isso não é obra humana, não é uma obra feita por nós. Não somos nós que nos regeneramos, porque uma pessoa não pode gerar a ela mesma.
ela tem que ser gerada. Assim como um bebê, ele não se autogera, mas ele é gerado no ventre da mãe, ali quando se gera uma criança, se encontra ali o esperma do homem com o óvulo da mulher e gera a criança, né? A criança não se autogera, mas ela é gerada. Assim nós, espiritualmente falando, não nos autogeramos, não fazemos, não é por obras de justiça, por obras, boas obras que nós fazemos, que nós voltamos para Deus. Mas Deus precisa Ele mesmo nos regenerar. Uma pessoa que está morta, ela não tem vida, ela não pode se regenerar. Um exemplo disso, nós temos um exemplo físico a respeito disso. Nós temos ali na ressurreição de Lázaro. Veja que quando Lázaro estava morto, já sepultado, o seu corpo estava morto, e então Jesus chega diante do túmulo de Lázaro, manda que tirem a pedra e grita, né? Ele chama Lázaro, diz: Lázaro, sai para fora. Ora, Lázaro não poderia sair para fora se ele estivesse morto, porque um corpo morto é totalmente inativo, ele não tem vida, né? Então precisou de o poder de Deus revivificar, regenerar, gerar de novo o corpo de Lázaro, gerar vida naquele corpo, né? Gerar vida no corpo de Lázaro para que ele pudesse ouvir e sair do túmulo, né? Ainda saiu todo cheio de faixas, né? Então o que acontece? A doutrina da regeneração basicamente é isso. Mortos nos nossos pecados, nós não temos condição alguma de voltarmos a Deus por nós mesmos. Então Deus primeiro tem que revivificar o nosso espírito, para que depois nós possamos ouvir a voz do nosso Senhor. Por isso Jesus diz assim: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. As ovelhas que são de Cristo ouvem Ele e seguem. Mas elas só vão ouvir quando? Quando o Espírito for revivificado. Quando o Espírito dessas pessoas for regenerado, gerado de novo por Deus. Como diz o apóstolo Paulo aqui, pela lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo. Né? A obra é de Deus, a obra é inteira de Deus. Não somos nós que temos fé e então somos regenerados, porque nós estamos mortos. Um morto não tem fé. Um espírito morto não pode pensar nada, né? Uma outra passagem está aqui na carta de Pedro, no capítulo 1. Capítulo 1 da carta de Pedro. No versículo, vamos achar aqui, versículo 18. Vamos aqui no versículo 23, né, onde Pedro diz assim, primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, onde ele diz assim: tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Veja o que Pedro diz. Tendo sido, nós fomos... Vamos ler também o versículo 22, onde ele diz assim, olha só: tendo purificado as vossas almas na obediência à verdade. Quer dizer, quem purificou foi ele, né? Que leva ao amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros de coração. Tendo sido regenerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, veja bem, que interessante. Fomos regenerados, ou seja, gerados de novo, não de semente corruptível,
de incorruptível pela palavra de Deus, ok? A qual vive e é permanente. A palavra de Deus é viva. Então Deus vem ao nosso espírito e reavive o nosso espírito, como diz o apóstolo Paulo, pela renovação pela regeneração e da renovação pelo espírito. E mediante a palavra de Deus, né, depois que o nosso espírito está vivo, depois que Deus dá vida ao nosso espírito pelo Espírito Santo, aí a palavra dele opera em nós e aí é que nós vamos dar ouvidos. Aí é que vem a fé. Aí é que Deus dá a fé, que a fé também é um dom de Deus, dado por Deus. Por isso a salvação e a regeneração, a justificação, tudo isso são obras de Deus. O homem não vai ter uma participação nisso, né? Existe a doutrina que diz que o homem tem a sua parte na salvação, porém, o homem estando morto, como um morto pode ter parte na salvação? Toda a obra de Deus. Por isso assim diziam os reformadores, soli Deo gloria, somente a Deus seja a glória, porque só Ele pode nos salvar. E então, o que acontece? Devido a nossa mente hoje estar cativa, ou presa, ou ainda estar por muito tempo sendo ensinado para nós o pelagianismo, é difícil, muitas pessoas têm dificuldade de compreender isso. Quem foi Pelágio? Bom, Pelágio, no começo da igreja, foi ali um padre que acreditava que o homem, com o pecado original, a questão do pecado, quando o homem pecou, o homem não morreu totalmente espiritualmente. Ele apenas uma parte do seu espírito, uma parte da sua espiritualidade foi atingida. Porém, ainda ficou a vontade do homem e tudo mais de poder se salvar. Então, se o homem desenvolvesse toda essa parte boa que existia nele, ele pode se salvar sozinho, sem o sacrifício de Cristo. E o sacrifício de Cristo foi feito só para um exemplo aos homens, mas não para a salvação do homem, porque o homem pode se salvar. Ou talvez para aqueles que não conseguem alcançar essa salvação, serviria o sacrifício de Cristo. Bom, o maior oponente de Pelágio foi Santo Agostinho, né? Santo Agostinho se opôs a Pelágio e o condenou, e a doutrina de Pelágio foi condenada em todos os credos, os concílios da igreja, afirmando que a salvação ela é por Jesus Cristo. O homem não tem condição de se salvar. O homem no pecado, quando o homem pecou, ele está incapacitado de se salvar, senão a vinda de Cristo e o sacrifício de Cristo seriam todos em vão. Bom, Pelágio sendo condenado, mesmo assim, continuou a sua doutrina nos semi-pelagianos, que dizem que o sacrifício de Cristo é necessário, porém não é suficiente. É necessário que o homem tenha a sua parte e que o homem opere esta salvação que Deus dá a ele, e que o sacrifício de Cristo isso é muito comum hoje nas pregações, que o sacrifício de Cristo só é suficiente e ele só opera naqueles que creem, né? Então a pessoa crê, se a pessoa crê, o sacrifício de Cristo vai funcionar para ela. Se a pessoa não crer, o sacrifício de Cristo não vai funcionar para ela. Mas toda a decisão está no homem e não em Deus de salvar. Então as pessoas dizem, bom, se eu crer, eu sou responsável pela minha salvação. Então eu só não sou salvo porque se eu não quiser crer, eu não sou salvo. Agora, se eu quiser crer, aí eu sou salvo. Alguns teólogos chamam essa doutrina dos semi-pelagianos de o judaísmo do Novo Testamento, né, que é a salvação pela obra da fé. O homem que tem fé, a fé humana, e por esta fé ele se salva. Ele crê no sacrifício de Cristo e aí esse sacrifício se torna eficaz para ele.
a pessoa não crendo, o sacrifício é ineficaz. Né? Porém, não é assim que nós vemos aqui na palavra de Deus, e principalmente na questão da doutrina da regeneração. Um corpo morto não pode ouvir, assim um espírito morto não pode ter fé. Ele tem que ser regenerado por Deus. Então é Deus quem vai regenerar os salvos, é Deus quem vai regenerar os eleitos, as ovelhas, assim como Cristo diz: as minhas ovelhas me ouvem e me seguem. Né? Quando os fariseus chegaram para Jesus, disseram assim: se tu és o Cristo, diga-nos para que nós creiamos. Jesus disse para eles assim: olha, eu já vos disse, mas vocês não creem. Vocês não creem porque vocês não são minhas ovelhas. Se vocês fossem minhas ovelhas, vocês já teriam crido. Né? Então, somente as ovelhas eleitas e regeneradas é que vão ouvir, porque aí Deus vai lhes dar a fé. E a fé é um dom de Deus, não vem de nós. Muitas pessoas interpretam erroneamente aquela passagem que diz: a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus é que, como diz o apóstolo Pedro, tendo sido regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível pela palavra de Deus, a qual vive e é permanente, o ouvir vem pela palavra. Então, a palavra de Deus e o Espírito Santo regenera o homem, gera de novo o espírito do homem, o homem nasce de novo, e depois dele nascer, aí é que lhe é dado a fé. Aí então é que ele vai crer, ok, no Senhor. Então, sem esta fé, é impossível o homem crer em Deus. Sem essa regeneração, é impossível o homem crer em Deus. Então, primeiramente, o homem tem que ser regenerado, para que depois sim, ele possa crer no Senhor e possa saber que a sua salvação veio de Deus. Então, por causa dessa doutrina de Pelágio, que persiste ainda em nosso meio, da salvação pela fé e pela fé humana, somos nós que geramos a fé em nós, ou quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé é gerada. Isso as pessoas hoje creem que realmente é simplesmente você pregar o evangelho para uma pessoa e insistir até convencer essa pessoa a ser salvo, né? E os grandes movimentos evangelísticos fazem isso, né? E a pessoa chega para a pessoa: eu vou insistir, e aí e muitas vezes a pessoa se convence de que aquilo é verdade, mas ela não se converte porque ela não foi regenerada. E nós vemos hoje no meio do cristianismo muitas pessoas que professam ser cristãs, mas realmente não são, porque a sua vida não foi, ela não nasceu de novo ainda. Isso não é obra nossa, isso não depende de nós. Como também no meio de nós a crença de que se nós orarmos, nós podemos salvar uma pessoa, orando por aquela pessoa sem cessar e pedindo para que Deus a salve. E então a salvação da pessoa depende de mim, depende da minha oração, que eu ore e ela seja salva. Né? Mas não é isso que nos apresenta a palavra de Deus. A palavra de Deus nos apresenta a salvação gratuita por Deus, obra inteiramente de Deus. Ele vem ao encontro do homem na sua graça, como diz o apóstolo Paulo aqui, mas quando apareceu a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens. Né? Então ele nos gerou novamente, nos tomou de onde nós estávamos, mortos, assim como Jesus fez com Lázaro, né? Chamou Lázaro, mas o poder de Deus teve que reviver a Lázaro para que Lázaro escutasse o chamado de Cristo. Assim somos nós. Né? Estamos no mundo, estamos sem conhecer a palavra de Deus, estamos longe, distante de Deus. Aí de repente o Espírito Santo vem e regenera o nosso espírito, a palavra vem e nos toca, e aí vem a fé. Aí a fé vem, que a fé é dada por Deus também. Então o processo da salvação e da regeneração totalmente e da justificação é um processo divino, sem influência humana.
Muitos podem se perguntar, poxa, então o homem é somente um boneco? Não, o homem está morto, totalmente morto espiritualmente. Uma pessoa morta não tem ação. Então, quando nós vemos as pessoas que não são salvas, as coisas que são comuns para ela, que para nós, nós olhamos e dizemos, puxa, mas não é possível que uma pessoa esteja fazendo isso, que a pessoa esteja cometendo certos tipos de pecado, certos tipos de absurdo, e não se dê conta de que aquilo é pecado, de que aquilo desagrada a Deus. Mas ela nunca vai saber, porque ela está morta. Ela não vai saber se Deus não regenerar ela. Por outro lado, pode surgir a pergunta, mas há muitas pessoas que não são salvos, porém elas fazem muitas boas obras, elas são pessoas boas, elas são pessoas que desenvolvem trabalhos de caridade, são pessoas que são honestas, são pessoas que são boas e respeitam as leis, né? Muito bem, a capacidade de obedecer às leis cívicas, isso é comum a todo ser humano, né? Todo ser humano ele tem essa capacidade, mas não a capacidade de se salvar. O Martinho Lutero sempre dizia, né, a respeito das coisas que se fazem, e muitas vezes vários pregadores também da antiguidade diziam isso, pessoas que são virtuosas, né, e que fazem várias coisas por uma virtude. Nós vemos, por um exemplo, no meio grego, todos os filósofos gregos, em sua grande maioria, eram homens de virtude, né? Epictetus, por exemplo, que era um escravo grego e que se tornou depois um filósofo, ele dizia coisas muito interessantes. Uma das coisas interessantes que ele diz é que nós devemos viver a nossa vida moderadamente, como se estivéssemos em um jantar de alta classe, aonde que se passou por nós uma bandeja com algo que nós quiséssemos e não deu tempo de pegar, para nós não irmos atrás, porque seria uma falta de educação. Então ele dizia, assim deve ser a vida. Algo na sua vida passou e que você queria e você não teve a oportunidade de ter, não vá atrás, né? Porque não era para você ter aquilo. Você deseja algo que ainda não chegou até você, espere chegar com paciência, né? Espere as coisas que venham até você, né? Então todos esses conselhos dos filósofos, Aristóteles, que foi um grande filósofo, Platão, toda essa sabedoria grega não foi suficiente para salvar. O apóstolo Paulo diz, os gregos pedem sabedoria, os judeus pedem sinais, mas nós pregamos a Cristo crucificado, né? Então você vê escândalo para os judeus, vergonha para os gregos e tudo mais, né? Então ninguém superou os gregos em sabedoria no mundo antigo. Porém, não é por aí que se salva, porque os gregos acreditavam que você era salvo mediante o conhecimento de si mesmo. Entra aí a doutrina gnóstica, né? Você se autoconhece, começa a conhecer a verdade está aí e você deve buscar conhecê-la. E depois que você conhece a verdade, você se torna um semideus e você se torna um deus juntamente com Deus. Isso é basicamente a doutrina helenística dos filósofos gregos, né? Bom, em contrapartida, os judeus criam plenamente na salvação pelas obras. Enquanto mais obras você fizesse, obras de justiça, você era salvo. Porém, nenhuma dessas duas coisas salvam o homem. E aí, como diria Martim Lutero e demais pregadores, essas virtudes e essas obras, o que importa nisso não é o que a pessoa está fazendo, mas para a glória de quem ela está fazendo. Estaria essa pessoa fazendo esta obra para a glória de Deus ou para a glória própria, né? Quantos heróis não morreram em guerra defendendo o seu país e o seu povo, mas para receberem uma glória própria. Isso não era para a glória de Deus. E as obras que os judeus faziam também, o próprio Jesus dizia, vocês fazem essas obras para serem reconhecidos pelos homens, porque Jesus conhece o que há no nosso coração, né? Ainda que nós digamos, não, estou fazendo isso para a glória de Deus. Deus sabe que na verdade nós estamos fazendo muitas coisas para a nossa própria glória, para que as pessoas vejam e digam, puxa, que pessoa boa,
E às vezes nós até usamos uma certa desculpa, né? Não, eu tenho que agir assim para não escandalizar ninguém, né? Para dar um bom exemplo para as pessoas, mas como uma desculpa para que sejamos vistos pelos homens e que os homens nos elogiem. Isso não tem valor nenhum. Por isso há muitas pessoas virtuosas, muitas pessoas que fazem várias coisas e não são salvas. Porque o que nós fazemos quando nós nascemos de novo, quando nós somos gerados de novo, nós somos gerados para Deus. E então tudo que nós fazemos para Deus, né? Como diz o apóstolo Paulo, né? Quer vivamos, quer morramos, vivamos para Deus, vamos viver para Deus e morrer para Deus. Se comemos ou bebemos, demos graças a Deus por isso. Se não fizermos, damos graças a Deus também por isso. Ou seja, a nossa vida deve ser uma vida para glorificar a Deus. Essa é a vida da pessoa regenerada, né? Não é aquela pessoa que quer mostrar talvez para a igreja, para os irmãos ou para a sociedade, que ela é superior em poder, que ela é superior seja lá em sabedoria, em conhecimento, em graça. Não, essas coisas devem ser para a glória de Deus, né? Até mesmo as fraquezas. Veja que quando Jesus encontra aquele cego, os discípulos perguntam: quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse assim? E Jesus disse: nem ele nem os seus pais. Essa enfermidade aí é para que se glorifique a Deus, é para a glória de Deus, né? Então, como nós vemos, no Brasil tem muito disso, né? Um show que as pessoas dão ali de milagres e curas e libertação, muitas vezes ali até uma indução psicológica para que aquilo aconteça. E nós devemos nos perguntar onde nós vemos isso. Tudo isso está sendo feito para a glória de Deus? Ou está sendo feito para exaltar o nome de uma denominação, né? Para exaltar o nome de uma instituição religiosa, de uma instituição chamada igreja? Mas é para chamar mais gente, porque fazendo isso nós vamos chamar mais gente. Se Deus não regenera o espírito da pessoa, ela não vai ouvir. Ela virá para ouvir o evangelho, que muitas vezes é pregado distorcidamente, não porque Deus regenerou o espírito dela e ela vem para ouvir, receber a fé de Deus e ser salva. Ela vem ouvir algo que vai trazer um benefício para ela, uma cura de uma enfermidade, a solução de um problema financeiro, a solução de um problema na família. E aí está a diferença, porque os milagres, os sinais, as libertações que Cristo fez foram todos para a glória de Deus, não simplesmente para o bem-estar da pessoa, né? Como nós sempre dizemos, se fosse somente para um bem-estar da pessoa, quantos e quantos cristãos não sofrem, não morrem doentes, não morrem enfermos, né? E são cristãos, estão salvos, né? E muitas pessoas dizem: é porque ele não teve fé. Não, muitas vezes essas pessoas têm muito mais fé que nós todos. Acontece que a cura daquela enfermidade não será para a glória de Deus, será simplesmente para um bem-estar da pessoa. E se nós estamos em Cristo, não interessa o nosso bem-estar. O que interessa é a glória de Deus, como diz Jesus Cristo. Aquele que quiser vir após mim, faz o quê? Tome a tua cruz. Tomar a cruz diz o seguinte: morra para você mesmo. Os meus interesses devem morrer, né? Para a glória de Deus. Mas só quem faz isso é uma pessoa regenerada. Aí está a diferença daqueles que são salvos, regenerados, gerados de novo, que são gerados para uma vida para Deus, com a diferença daqueles que estão indo em busca de algo, buscando, ao invés do Deus do pão, estão buscando o Deus pão, como Jesus disse para aquelas multidões, né? Vocês não devem buscar pelo pão que perece, mas sim pelo pão que permanece, né? Você veja,
no versículo 3 aqui da primeira carta de Pedro, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo, nos regenerou, né? Nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, ou seja, que não murcha, né? Guardada nos céus para vós. Veja, guardada nos céus para vós, aqui no versículo 3 da primeira carta de Paulo, né? Que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Né? Então veja, nos gerou de novo, segundo a sua misericórdia, para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo. É uma viva esperança, foi para isso que ele nos gerou de novo. Deus não vai nos gerar de novo para que nós vivamos buscando nossos bens terrestres, simplesmente. Não, ele disse para uma herança incorruptível, porque as coisas terrestres são corruptíveis e passageiras. Por isso diz o apóstolo Paulo: olhai para as coisas invisíveis, porque as coisas visíveis são passageiras e as invisíveis são eternas. Aí ele diz assim: incontaminável, imarcível, guardada para nós aonde? Aqui na terra? Não, nos céus para vós. Né? No versículo 6 ele diz assim: nisto vos exultais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Né? Ainda que nós sejamos contristados por várias provações. Aí ele diz: essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro, que perece, embora provado pelo fogo, redunde para louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essas provações é para quê? Para que redunde para a glória de Deus. Então, muitas vezes, quando as pessoas passam por provações, onde elas vão? Vão buscar a solução na igreja, ali onde o pastor está lhes oferecendo uma solução. Mas Pedro não oferece solução. Ele diz, o que ele diz aqui para as provações? Ele diz: ainda que necessário seja que vocês passem por provações, porque essas provações vão o quê? Vão redundar para o louvor e glória de Deus. Essa é a esperança dos regenerados. Nasceram de novo, só foram gerados de novo, e aí só depois que é gerado vem a fé. Mortos nós não temos fé. Então nós precisamos ser gerados de novo. Portanto, a salvação, toda ela, vem de Deus, nosso Senhor, para que nós possamos ser, então, filhos de Deus, né? E amados de Deus, nosso Senhor. Ok? Eu espero que esta pequena introdução à doutrina da regeneração tenha ficado claro para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar ou no blog do site, ou mesmo essa aula ficará aberta para todos, talvez no YouTube também, tanto no YouTube como no site, e vocês podem perguntar e nós estaremos esclarecendo alguma dúvida, ok? Então, que Deus abençoe a todos, que todos tenham uma ótima semana e soli Deo Glória.